Sejamos todos muito bem-vindos ao Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando a Grande Síntese. Já estamos no capítulo 81. Capítulo 81. A função da dor. Este capítulo, como ele é muito longo, nós vamos fazer em duas metades. Faremos uma metade hoje e a outra metade na próxima sexta-feira, para não ficar um vídeo longo, cansativo. A função da dor. A dor tem função evolutiva em nossas vidas. A dor, já comentamos aqui, é uma bênção em nossas vidas. A dor evita que nós nos destruímos materialmente, porque se não sentíssemos dor, íamos nos destruindo. E a dor também evita que nós nos destruímos moralmente. Quando nós nos desencaminhamos para o lado errado, quando nós deixamos de acompanhar a lei de Deus, a dor vem como um equilíbrio para restabelecer a lei de Deus, para que sejamos felizes depois. Então a dor também, se ela não existisse, nós nos perderíamos moralmente. A outra, ou melhor, outra força que o homem moderno teria de conhecer é a dor. O ser humano moderno não conhece a dor, não quer aceitar a dor. Quando vai se comentar sobre a dor, eles batem na madeira, diz isola. A atitude de vossa mentalidade diante do fenômeno da dor é a atitude de defesa e de rebelião. A dor não pode ser encarada como e ser levada para o lado da rebelião. A ciência fez brilhar em vossas mentes a ilusão de uma possibilidade de paraíso imediato na Terra. A ciência deu-nos essa ilusão de que a Terra seria um paraíso. E não é assim. Nós que estamos na Terra temos missões, temos trabalhos, temos tarefas evolutivas a cumprir. A Terra não é um mar de rosas. Nós não estamos num paraíso e nem estamos numa colônia de férias. Então a ciência deu essa ilusão e a ciência desencadeou uma guerra contra a dor, mesmo à custa de qualquer prostituição moral, num paroxismo de terror que revela como, mesmo nas dobras de sua audácia, esconde-se numa zona cinzenta de fraqueza, esconde uma alma cega diante dos objetivos supremos. É aquele que sofre cegamente, sem entender os objetivos supremos da reencarnação, desta vida no planeta Terra, que é uma caminhada evolutiva na busca da perfeição, na busca das virtudes, consequentemente na busca da felicidade. Mas esta atitude de espírito não alcançou sua meta, e jamais, mesmo no estrondo de tão grande progresso, a dor assanhou-se tanto mais aguda e profunda. Então, a ciência acenou essa ilusão de que a Terra seria um paraíso, que seria possível eliminar a dor, mas isso não foi possível, e a dor apresentou-se mais aguda e mais profunda. Nunca se viu maior vazio no espírito, faltando a coragem de lutar e de saber sofrer. Nunca se viu um vazio tão grande naqueles que hoje perderam o endereço de Deus. A grande massa, a grande maior porcentagem de habitantes na Terra, perdendo o endereço de Deus, buscando prazeres imediatos, achando que a reencarnação na Terra
não têm esse objetivo de evoluir, eles estão na busca de usufruir, de aproveitar a vida. E isso tem trazido um vazio profundo no espírito. Essa ausência de objetivos nobres, essa ausência de Deus em nossas vidas. E tem faltado a coragem de luta e não se tem sabido sofrer de forma resignada. Porque uma coisa é obedecer pela razão, a outra coisa é obedecer pelo coração, que é a resignação. A ciência não compreendeu que a dor tem uma função fundamental de equilíbrio na economia da vida e como tal, não pode ser eliminada. A dor tem função fundamental de equilíbrio na economia da vida, na economia da caminhada evolutiva. Sem a dor, nós nos perderíamos material e moralmente. A dor faz com que nós passamos a objetivar a nossa meta real, a vida espiritual. A dor não tem como ser eliminada. Por quê? Por exemplo, para aquele que não foi pelos aconselhamentos religiosos e aconselhamentos de filosofias bondosas, aquele que não foi pelos exemplos dos profetas, aquele que não aceitou pelos exemplos do Cristo e encontra-se desencaminhado para a maldade. E quando isso acontece, que não foi possível pelo conselho e pelos exemplos, Deus envia uma pedagoga, uma professora de extrema competência, chamada dor. A dor é uma bênção na salvação, no endireitamento dos destinos. A dor, é íntima função de ordem, função biológica construtiva, como excitante de atividades conscientes. O tão criticado estado de alma de resignação paciente é uma virtude de adaptação, de resistência e de defesa que os povos modernos estão perdendo. Estão perdendo por falta de objetividade espiritual, por inconsciência de que somos espíritos e temos que buscar as coisas que são úteis para o espírito. A ciência movimentou-se para eliminar as causas próximas da dor. A ciência tenta eliminar as causas próximas da dor. A dor, porém, corresponde a uma lei de ampla causalidade, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei de plantio livre e colheita obrigatória, cujos primeiros e distantes impulsos é necessário pesquisar. Então, nós temos um passado, escolhas, nós temos um plantio realizado nesta e em reencarnações anteriores. Essa é uma semeadura que a colheita tem que ser realizada. O plantio foi livre, mas a colheita é obrigatória. Essas causas estão na substância, na essência dos atos humanos, na natureza individual. Cada um tem um histórico, cada um tem suas escolhas, cada um plantou conforme desejou. Por isso, cada um colhe obrigatoriamente conforme plantou. E isso traz, então, colheitas diferentes. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, de acordo com a semeadura realizada no passado. Se a colheita hoje está infeliz, dolorida, sofrida, é necessário que semeemos adequadamente no bem e na busca das virtudes, para que a colheita, que é inevitável no futuro, seja uma colheita feliz. Enquanto o homem for o que é e não souber realizar o esforço
de realizar-se, de construir-se a si mesmo, a dor será parte integrante de sua vida, com funções evolutivas fundamentais. Enquanto o ser humano não resolver, não encarar seus defeitos, seus vícios, sua dor de frente, ele continua infeliz, porque a dor tem funções evolutivas fundamentais. Portanto, é irredutível fator substancial, essencial, que impõe a evolução. A dor impõe a evolução. Sei muito bem como é o homem moderno e não lhe peço a perfeição imediata. Cada um de nós vai buscar a perfeição de acordo com a sua boa vontade, de acordo com a sua força, de acordo com a sua compreensão. Digo-lhe, entretanto, que, se não for capaz de melhorar-se, e enquanto não modificar-se para melhor, todas as dores que lhe sobrevierem são justas e bem merecidas. Nós vamos aqui utilizar uma palavra, aflição, para englobar dores, sofrimentos, angústias, decepções, desilusões e outras situações tristes. Então, aflições. E a gente pergunta, as nossas aflições são justas? Sim, porque Deus é justo. Se nós não encontramos a causa de nossas aflições nesta reencarnação, é porque as causas de nossa aflição foi plantada em reencarnações anteriores. Lei de causa e efeito, lei de ação lá atrás e reação no presente. Pobre ciência, muda, incapaz de falar, diante dos problemas substanciais. A ciência fica muda diante desses problemas essenciais, principalmente os problemas espirituais. Pobres crianças, que odiais a dor que vós mesmos quisestes. É a dor que estão odiando a dor que cada um buscou. E que semeasteis, portanto, foi semeado e a colheita é obrigatória. Que tendes a ilusão de vencer a dor. Pobres crianças que têm a ilusão de vencê-la, de vencer a dor. Calando-a e escondendo-a dor, ao invés de compreendê-la. É necessário compreender a dor e entender por que aquela dor surgiu. Que aprendizado temos que realizar com aquela dor? Qual a função evolutiva em nossas vidas da presença daquela dor, daquela aflição? Os problemas só se resolvem quando são enfrentados com lealdade e coragem e de frente. No meio de tanto progresso, cada um caminha mudo dentro de si mesmo, a sorrir numa máscara de cortesia que esconde seu fardo de males secretos. Sorriso por fora e dor interna, principalmente a dor na alma, dores morais. A cada dia, novos excessos em todos os setores, excitando novas reações de sofrimentos futuros. Então, se está ruim a colheita de hoje e não melhorarmos a semeadura para amanhã, vai haver novas reações de sofrimentos para o futuro. Se o homem tem de ser livre e, no entanto, ignora as consequências de suas ações, uma dor atroz que o flagele é, para o seu bem, a reação necessária e proporcional à sua sensibilidade. Quanto mais embrutecido é o ser humano, mais intensa é a dor que o flagela. Quanto menos
embrutecido. Agora, quanto mais sensível o ser humano, menor a dor necessária para direcioná-lo na lei universal, na única lei capaz de harmonizar infinitas criaturas, a lei de amor ou lei de Deus. Isto é inevitável quando a orientação da vida for toda errada. Daí a grande vantagem e o grande esforço na obra de Pietro Baldi de amansar a dor, de mostrar para cada um de nós como podemos diminuir as nossas dores ou anular as nossas dores ao encontro da felicidade, alinhando-nos com a lei de amor ou lei de Deus. A lei das coisas nem por isso se modifica, mas reage a cada momento para fazer-se compreender. Mesmo que a criatura não tenha conhecimento da lei de Deus, a lei continua atuando. Em sua ingenuidade, o homem pretenderia violar e modificar a lei, torcendo-a a seu favor. A ingenuidade do ser humano, achar que não existem leis, e existem leis mais precisas no mundo moral, no mundo espiritual. O homem, desconhecendo isso, na sua ingenuidade, quer burlar, violar, desobedecer a lei, torcendo a lei a seu favor. Não vai dar certo. O homem está iludido de que pode e sabe tudo, fraudando a todos. Ri-se das reações e considera o irmão caído como um falido, ao invés de estender-lhe a mão, para que a encontre a mão estendida para si quando for a sua vez de cair. Ou seja, que nós estendamos a mão aos caídos, porque, de repente, nós podemos cair e essa mão pode nos erguer também. Deveria, ao contrário, compreender que, num mundo em que nada se cria e nada se destrói, também no campo das qualidades morais sutis, também no campo moral, nada se cria, nada se destrói, só se neutraliza um efeito ao reconduzi-lo invertido para a sua causa. Por exemplo, um efeito de maldade só se neutraliza reconduzindo-o para a sua causa com bondade, a fim de aí encontrar sua compensação. Não se anula uma quantidade de caráter consciente e moral se não for absorvida pela vida ou reabsorvido pela vida. A mentalidade moderna, míope, limita-se ao jogo da defesa imediata contra uma força que volta sempre. Com constante esforço, expulsa-a, ao invés de absorver-lhe o alívio que esgota. Para não ver e para atordoar-se nos prazeres, aumenta-a com novos erros, aumenta a dor com novos erros, que voltam sempre em forma de novas dores. Assim, homens, classes sociais e nações transferem-se uns aos outros essa massa saturada de débitos que circula por todos, passa de geração em geração e fica sempre a mesma, porque ninguém a absorve. É necessário absorver e é necessário para quebrar esse círculo vicioso de um machucar e ofender e afligir o outro. Depois o outro vem e aflige e faz a maldade contra o um. Fica esse ciclo vicioso. É necessário absorver
perdoar para que esse ciclo seja interrompido. Cristo, Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, redimindo a humanidade com sua paixão, é o grandioso símbolo que resume e convalida esses conceitos que acabamos de ver. Que diremos ao homem comum que sofre, mesmo ignorando? É bem triste, por vezes, o quadro das reações naturais, que denominais castigo divino. Porém, Deus não castiga e Deus não privilegia. Existe a lei de amor, justiça e caridade. Essa lei de Deus, acima de tudo, é de justiça. Lei de justiça, amor e caridade. Então, Deus não castiga, não existe o castigo divino, e Deus não privilegia. Deus é justo e nos dá aquilo que merecemos. Deus nos permite atingirmos aquilo que conquistamos. Inútil negá-lo. Todos sofrem mais ou menos. Significa que todos sofrem. Uns sofrem mais, outros sofrem menos. Alguns semearam mais maldades, mais inferioridades, e a colheita dele é mais sofrida, mais dolorida. Todos se debatem entre os braços do monstro, chamado monstro, a dor. Pobre ser, o homem. Não só permaneceu pagão, o homem não só permaneceu pagão, mas bestial na substância, na essência. Abaixa tudo, rebaixa tudo a seu nível. Rebaixa religião, Estado, sociedade e ética. Para adaptá-los à sua condição, realiza uma contínua redução de todos os valores morais. Os valores morais que deveriam ser cultivados são pelo homem na tentativa de rebaixá-los. Permanecendo nos instintos primordiais do furto e da guerra, precisa atravessar dores ingentes, porque só elas, as dores, poderão fazer-se entendidas, abalando sua inconsciência. Por isso, quanto mais inconsciente e embrutecido o ser humano, maior e mais intensa são as dores que o flagela. A alma humana, que hoje amontoou sobre si um fardo tão embaraçoso de inútil cerebralismo, a consciência seria produto do cérebro. Nesse cerebralismo, a ciência e uma boa parte da humanidade pensa, interpreta que a consciência seria produto do cérebro, sendo que é o contrário. Não vê esses equilíbrios espontâneos e simples. Eu vou passar aqui para nós um slide, eu vou tirar aqui a minha presença, a minha figura, eu vou passar um slide só, para nós vermos sobre esse cerebralismo. Olha, a ordem causal fenomenológica. Na visão clássica da ciência, essa ordem seria de baixo para cima, partículas elementares. Então, aqui, essa visão clássica de partículas elementares aglomerando-se em átomos e átomos reunindo-se em moléculas, isso quase que na interpretação deles ao acaso, formando células e, em especial aqui, formando neurônios, que os neurônios formariam o cérebro e o cérebro segregaria ou produziria a consciência. Isso é o que é a visão clássica da ciência clássica.
Porém, não é assim. Na obra de Pietro Baldi fica muito claro que o ser consciente, na medida em que evolui, ele exterioriza sua capacidade construindo ferramentas como o cérebro e etc. Para mostrar também aqui que está de acordo com a obra de Pietro Baldi, ditada por sua voz, nós temos a visão quântica dos dias atuais, em que, neste livro de Amit Goswami, O Médico Quântico, nós podemos observar que, da consciência, conforme a obra de Pietro Baldi, a própria consciência constrói. E isso vai, então, de cima para baixo aqui, ao contrário da visão clássica, a visão quântica, que confere, que convalida, que concorda com a obra de Pietro Baldi. Então, da consciência, ela tem a capacidade de plasmar, de construir o cérebro, escolhendo e formando células, neurônios, por moléculas, átomos e partículas elementares, que essa consciência vai reunir, trabalhar para formar, então, seu cérebro. Isso, a fonte é o Médico Quântico, do Dr. Amit Goswami, que é um indiano, físico quântico, professor em universidades dos Estados Unidos, já esteve no Brasil e tem vários livros sobre física quântica, mostrando essa inter-relação da física quântica com a espiritualidade. Veja que interessante que a ciência, que até lá atrás era materialista, ela foi estudar a matéria e não encontrou matéria, não tem nada sólido. A ciência encontrou energia. E no estudo aprofundado da energia, a ciência quântica, a física quântica, a química quântica, está encontrando consciências, a ponto de alguns desses físicos quânticos afirmarem que o universo é composto só de consciências. Então nós vamos retornar para a grande síntese no texto, aqui onde estávamos. Na continuação, no paroxismo, que significa convulsão. Então, na convulsão de um dinamismo frenético, agitado, sua alma é fraca e primitiva. Então, a alma humana, nesse ponto, ela é fraca e primitiva. O que poderia fazer o homem recobrar a razão, mesmo deixando-o livre, senão a imensurável massa de dores? Veja, o ser humano tem o livre-arbítrio, o ser humano é livre. O que poderia fazer o ser humano recobrar a razão, cair na real, como se diz, e continuando livre, senão a dor? A dor faz isso. Está equilibrado em seu nível, oprimido por áspera luta e por uma realidade de dores. Iludido, ou ser humano iludido, insensível, inconsciente, o homem resiste a qualquer melhoria essencial, a qualquer melhoria substancial. Corre atrás dos sentidos, do tato, da visão, da audição, do paladar. Então, o ser humano corre atrás desses 5 sentidos. Ambiciona a ascensão exterior, econômica, ávido para abusar de tudo, disposto a abusar de tudo, imerso no egoísmo do momento, ignorante do amanhã, fechado em seu horizonte. É aquele ser humano
fechado em seu horizonte e extremamente egoísta. É tudo para ele, e o que sobrar é para ele também. Extremo egoísmo. Se o gênio não se abaixar até ele, até esse homem, certamente que nada saberá fazer para alcançar, para elevar-se até o gênio. As verdades são julgadas, mas o desfrutamento das ideias é tão velho quanto os homens, e a sociedade habituou-se a considerá-los mentiras. Cada um sabe por instinto, filho de experiências seculares, que por trás de tantas ostentações de coisas grandes, existe a própria miséria moral e material. Que aquelas são retórica e esta a realidade. Acredita nas verdades em que todos creem. A festa do próprio ventre é a vitória por qualquer meio. É o ser humano ainda que está muito ligado e direcionado pelo baixo ventre, na busca só de satisfazer ao estômago e à sexualidade. A palavra é dada à dor, única marteladora eterna de destinos. A dor é construtora, é endireitadora de destinos e forjadora de almas. A dor é uma bênção em nossas vidas. Ela, a dor, ficará enxertada no esforço da vida, gotejando cada dia e com grandes lufadas periódicas coletivas para atingir as almas e deixar nelas suas marcas, deixar nas almas as marcas da dor que modificam os destinos desta alma. Para chegar à solução do problema é indispensável o aperfeiçoamento moral, o remate do amadurecimento biológico do super-homem. Então, essa solução do problema, só se realiza com o aperfeiçoamento moral, como o Cristo, Jesus de Nazaré, disse: sede logo perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, para que nós busquemos a perfeição, as virtudes, os talentos são as virtudes, desenvolver os talentos, conquistar as virtudes, porque à medida em que nós eliminamos defeitos, como o ódio, o orgulho, o egoísmo e a fé, a falta de fé, a descrença, eliminamos esses defeitos no caminho, na conquista das virtudes, como a fé, a humildade, a caridade e o amor. Isso sim vai nesse aperfeiçoamento moral e, consequentemente, caminha para a felicidade. É preciso subir com Cristo à cruz e refazer a vida individual e coletiva nas bases do amor. Só o amor é capaz de nos elevar para a felicidade. Nós que já experimentamos em fases anteriores a força bruta, que foi útil naquele nível de evolução, depois experimentamos a astúcia, o uso da inteligência, e hoje estamos no nível que nem a força bruta nem a astúcia pode alavancar a nossa evolução para que sejamos felizes. Só tem uma porta aberta hoje, que é a porta do amor. É necessário saber encontrar na dor uma força amiga, da qual se compreendem as causas, a função da dor, e delas utiliza para a própria ascensão. Utilizar dessas causas para a própria evolução, na busca e no encontro da felicidade. A dor é o esforço necessário da evolução.
essa fadiga, essa dor, essa aflição é o esforço necessário para a evolução. É a essência e a razão da existência. Essa é a essência e a razão da nossa existência. A dor contém o germe de uma felicidade cada vez mais alta que o homem deve conquistar. Isso é fatal, é uma fatalidade, é inevitável. Nós havemos de conquistar a felicidade. Fomos feitos para sermos felizes. Esses equilíbrios, claro que fomos feitos para sermos felizes, alinhando-nos com a lei de Deus. Fomos feitos para sermos felizes, alinhando-nos com a lei de amor. Esses equilíbrios são insuprimíveis e indispensáveis à respiração do universo. Esses equilíbrios que a força da dor traz, não é possível retirá-los e são necessários à própria respiração evolutiva do universo. Se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Veja, teremos dor enquanto formos evoluídos. A dor promove a evolução e a evolução anula progressivamente a dor. Olha que interessante. A dor só tem a função para autoeliminar-se. A dor tem função para ser progressivamente anulada e encontrarmos a felicidade. Esta reabsorvendo a reação e eliminando o débito, operando a gradativa harmonização e atuação da lei no eu. Elimina-se a si mesma. A dor elimina-se a si mesma, enquanto faz progredir o ser. À medida que o ser vai progredindo, as suas dores vão diminuindo. A dor está ali para impulsioná-lo, para alavancá-lo na caminhada evolutiva. À medida que o ser humano evolui, as dores diminuem, até que ele passa a ser feliz. Isso demonstra a justiça e a bondade da lei de Deus, que não é lei de mal, nem lei de dor, mas lei de bem, lei de amor e lei de felicidade. Por isso é necessário seguir um caminho de gradual redenção em várias etapas. Primeiro, reabsorver as reações livremente excitadas no passado. Primeiro, reabsorver aquelas reações que provocamos. Colher conforme plantamos. Sofrer pacientemente, resignadamente, as consequências das próprias culpas. Resgatar, eliminar essas culpas. Depois, reconstituído o equilíbrio, manter-se em estado de harmonia com a lei. Nós temos que nos harmonizar com a lei de Deus, com a lei de amor, evitando qualquer nova violação e reação, senão quitaríamos um débito e estaríamos financiando um novo empréstimo, um novo débito. É indispensável conceber o universo não como um meio para a realização do próprio eu, seu centro, mas conceber o universo como um universo regulado por uma lei suprema, dentro da qual só é possível realizar o próprio eu quando em harmonia com tudo o que existe. Veja, nós temos que compreender o universo, que a nossa caminhada evolutiva, a construção do nosso próprio eu, tem que estar vinculada, conectada e em harmonia com a evolução de todos, pois que é necessário que todos e tudo faça a sua evolução, faça a sua caminhada evolutiva. Então, não tem como querer evoluir sozinho.
sem ajudar as pessoas que nos envolvem, que nos rodeiam. Não é adequado e não se atinge a felicidade caminhando sozinho, deixando de proteger os vegetais, a natureza, os animais. Por isso que é necessário a harmonia com tudo o que existe. Por isso passou pela terra, na cidade de Assis, Francisco Bernardone, ou Francisco de Assis, que tinha harmonia com toda a natureza, a ponto de chamar irmão Sol, irmã Lua, a cada dia. É necessário conceber a dor, não como um mal devido ao acaso. Não, a dor não é o mal que nos atinge ao acaso, mas como uma forma de justiça. A dor é uma forma de justiça, como uma função de equilíbrio, que ensina ao homem, mesmo respeitando-lhe a liberdade, ensina-lhe os verdadeiros caminhos da vida e o constrange, o homem, após tentativas e erros, pelo único caminho possível, o caminho do próprio progresso. Como dissemos, tem apenas uma porta aberta para a nossa caminhada evolutiva, que é a porta do amor. E realmente nós vamos amar ou vamos amar. Vamos ser felizes ou vamos ser felizes. A dor não pode desaparecer se não for pago o débito à lei de justiça, que no campo moral, social, histórico, econômico, físico e químico, em todos esses campos, é sempre a mesma lei, é sempre a mesma vontade, é sempre o mesmo Deus. Não se rouba, não se escapa, no tempo há a sua ação. Não se engana a Deus e as suas leis. Rebelar-se à lei e à dor é excitar maior choque de reações. Sua elasticidade, divina misericórdia, é tão grande que pode conter todo o livre-arbítrio humano, terminando sempre por devolver-vos como fato inexorável. A anulação da dor é feita corajosamente através da dor. Olha que interessante. A anulação da dor é feita corajosamente através da dor. Ou seja, em resumo, qual a função da dor? A função da dor é eliminar a dor. A função da dor é eliminar-se a si mesma. Por isso, a dor, pode ser colocada no caminho das ascensões, das evoluções humanas. Recusai a utopia que o materialismo vos pôs na mente e percebei esta solene verdade da vida. Vamos recusar essas utopias do materialismo, mesmo porque o materialismo não tem mais embasamento. O materialismo estava fundamentado, embasado na matéria, e a matéria não existe. Na profundeza do estudo da matéria, não encontrou-se matéria, encontrou-se energia. Entre o impulso frenético de vossos tempos para todas as felicidades, entre a série lastimável de todas as experiências humanas, diante da desilusão, com um sonho vão, nas pupilas da felicidade não atingida, tenha o homem a coragem de olhar esta realidade mais profunda, abrace fraternalmente sua dor. Outro dia eu comentava num grupo de estudos que nós fomos criados para sermos felizes. E uma pessoa olhou para mim e disse: mas como?
Se fomos criados para sermos felizes, por que tanto sofrimento? Por que tantas aflições? Por que tantas dores? Veja, para sermos felizes, quando nos alinharmos com a lei de Deus. Hoje as dores e as aflições nos alcançam por efeito, por causa, por plantio livre e a colheita obrigatória. Nós fizemos por merecer essas aflições. É como que nós buscamos essas dores com as próprias mãos. Por isso, é necessário caminhar, evoluir e, através da dor, eliminar a dor para sermos felizes. A felicidade é uma realidade, mas é necessário conquistá-la. Ou, para aqueles que já lemos a obra de Pietro Baldi, é necessário reconquistá-la. Reconquistar a felicidade. Que ele, o homem, aprenda e progrida na arte de saber sofrer. Tem o bem e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele que sofre resignado, agradecendo, bendizendo a Deus. E o mal sofrer é aquele que sofre. Inevitavelmente ele vai sofrer. Porém ele sofre revoltado, blasfemando contra Deus. Esse sofrimento não é aproveitado. Ele falha. Ele terá que refazer. Ele terá que repetir esse procedimento. Porque enquanto ele está sofrendo, revoltado, ele não está absorvendo e aprendendo com o sofrimento. Por isso que ele, o homem, que ele aprenda e progrida na arte de saber sofrer, ou na arte do bem sofrer. Talvez julgueis este tom prevalentemente negativo, mas esse tom, é apenas vosso ponto de vista humano, não das reconstruções super-humanas, onde jaz minha maior afirmação. Quando nós achamos que essa obra, nesse ponto, está tendo um tom negativo, isso é só um ponto de vista nosso. Na realidade, não é isso. E sempre, na visão espiritual, é necessário passar por essas dores, resgatar, reconstruir onde destruímos, devolver onde roubamos, pedir perdão onde ofendemos. É isso. Na tábua relativa de vossos valores éticos, estáis sempre embaixo, e vossas virtudes violentas e guerreiras, necessárias ao vosso estado atual, não serão mais virtudes. O que nós chamávamos de virtudes da guerra, virtudes violentas, foram fases que devemos superar. Não são mais virtudes. Na verdade, essas são defeitos para o nível de evolução atual. E serão superadas amanhã. Esse que era virtude, hoje são defeitos e serão superadas, né? Tudo é proporcional ao próprio nível e o exprime. O que era moral, o que era normal nos níveis evolutivos inferiores, hoje não pode ser aceito no nosso nível evolutivo atual. Foram fases, como, por exemplo, a força bruta foi útil naquela fase primitiva que desenvolveu as espécies, que fez a seleção dos mais fortes, mas a força bruta já não é mais desta fase, desta dimensão de evolução.
agora passa a ser um defeito. Então foi útil para alavancar a criatura lá daquela abaixo, daquela imperfeição. Porém, a força bruta hoje não pode ser utilizada. Hoje tem que ser utilizada a força do direito. Há muitas formas de dor. Esta é a dor, tanto mais grave quanto mais baixo estiver o ser. Já falamos disso agora mesmo. A medida do contragolpe doloroso, que recai sobre quem movimentou a causa, é obtida pelo cálculo de responsabilidade e vimos, modifica-se com o grau de evolução, a qual sutiliza a cadeia férrea das reações. Ou seja, o golpe que o ser vai ser submetido, ou seja, como que, entre aspas, o castigo que ele merece, é proporcional à falta cometida e é proporcional à consciência que ele tem da falta, o quanto ele compreende que está errado e mesmo assim pratica o erro. Observai como o castigo quase se volatiliza no processo da espiritualização progressiva, que na verdade não é castigo, né? São aprendizados que faz a reflexão em que nós nos arrependemos, passamos a corrigir, aplicamos uma correção. Então, o castigo traz esse aprendizado, essa reflexão e essa correção. No mundo subhumano, a dor é derrota sem compaixão. O ser sofre nas trevas, cheio apenas de ira, num estado de miséria absoluta, sem luzes espirituais compensadoras. É tipo situações como nós vimos no filme Nosso Lar, no umbral grosso. São dores naquelas trevas, naqueles ambientes quente, úmido, que a criatura sofre, se irrita, blasfema, piorando mais a sua situação. Veja, essas situações, esses locais, esses ambientes de umbral grosso, ali reúnem-se espíritos com semelhança de sentimentos. Então, se eles têm sentimento de vingança, se eles têm sentimento de ódio, eles se reúnem por afinidade de sentimentos. É a dor do condenado, cego, sem esperança. E o homem tem liberdade de retroceder para esse inferno, se não quiser aceitar o esforço de sua libertação. Quando o homem não aceita o esforço de sua libertação e se encaminha para as portas largas dos vícios, e se encaminha para as portas largas dos erros, e se encaminha para as portas da frouxidão moral, então, nessas portas largas de queda moral, o homem pode retroceder. E isso nós vamos ver com muita clareza na obra Deus e Universo, de Pietro Baldi, sobre a queda. No mundo humano, a consciência desperta, pesa e reflete. O espírito tem o pressentimento de uma justiça, de uma compensação e de uma libertação, e espera. É a dor tranquila de quem sabe e resgata, é o bem sofrer. É o purgatório confortado por uma fé. Aquele que tem fé sofre menos, porque sabe que o sofrimento é pedagógico, é passageiro, o sofrimento é temporário. Então, aquele que tem fé vê uma luz no final do túnel. O castigo para nas portas da alma que tem seu refúgio na paz. Aquele que tem fé e o refúgio na paz
sofre menos, o castigo para ali. A mente analisa a dor, descobre-lhe as causas e a lei, aceita-a livremente como ato de justiça que trará alegria. Então, no estado mais adiantado, a criatura em evolução aceita a dor porque sabe que é um ato de justiça que lhe trará alegria. De um tormento, faz um trabalho fecundo, um instrumento de redenção. Então ele utiliza a dor como um instrumento de redenção. Quanto já perdeu a dor de sua virulência, ou seja, quanto que a dor já diminuiu hoje em dia, porque as criaturas se tornaram mais sensíveis, menos embrutecidas, portanto, a pedagogia da dor pode ser amenizada, a sua intensidade. Muito diferente é o sofrer esperando e bendizendo, pois o golpe contra a alma, assim encouraçada no bem, o golpe é menos amargo, e no espírito defendido por essa profunda consciência tem menor força de penetração. A dor, nesse caso, em almas que já têm essa paz, essa consciência, a dor não penetra com profundidade. É aquele que já está sofrendo, mas agradecendo a Deus. A visão substancial ou essencial das coisas dá, a cada passo, a sensação da justiça, uma grande fé e um absoluto otimismo. Entre as dissonâncias do ambiente, forma-se na alma um oásis de harmonia. Chega-se, assim, por graus, ao mundo super-humano, em que a dor perde seu caráter negativo e maléfico, e a dor transforma-se numa afirmação criadora, em poder de regeneração, numa corrida à vida. No momento que a gente encara a dor como uma evolução em nossas vidas, como uma ação criadora, ela diminui a sua intensidade, diminui o seu caráter negativo. Ergue-se, então, o hino da redenção. Ergue-se, então, o hino da redenção. Felizes os que choram. E aí nós lembramos de Jesus no Sermão do Monte, conforme está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque vós rireis. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, terão a oportunidade de continuar reencarnando. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou felizes os humildes, porque é deles o reino dos céus. E bem-aventurados os puros de coração, ou seja, felizes os que têm os sentimentos puros, os sentimentos do amor, da caridade, da humildade e da fé. Felizes os que têm os sentimentos puros, porque eles verão a Deus. Nós vamos fazer uma pausa aqui, final da parte 1, de 2 partes. Nós faremos 2 metades. A primeira metade do capítulo 81, que é a função da dor, nós já fizemos. A próxima metade do capítulo 81, nós faremos na próxima sexta-feira. Assim fica menos cansativo e assim tem um melhor rendimento. Muita paz a todos, muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência, pela tolerância, pela concordância em estudarmos juntos a obra de Pietro Baldi. Muita paz a todos.